Sono le ore 18. Bem-vindos a todos, amigos e amigas, a esta edição de Um Django Virtual. Como podem ver, até renovamos a visual, porque vai ser uma oportunidade única de conversarmos sobre cultura com o ministro Yomo Fortunato. E como sabem, já vão ter muitas surpresas sobre a nossa linguagem, porque o facto de estarmos por muito tempo fora do país nos leva a ter que corrigir constantemente a linguagem, e conversar com quem faz cultura, quem defende a cultura, quem promove a cultura, nos ajuda a todos a melhorarmos. Essa viagem vai ser de novo acompanhada do nosso capitão, o Matias Mesquita, e que obviamente preparem os aplausos. E 1, e 2, e 3 é conosco Matias Mesquita. Matias, boa noite. Boa noite, David Pacavira. Boa noite, bom dia, boa tarde à comunidade angolana, em Angola e na diáspora. Estamos aqui hoje, um dia, uma pontada importante, estamos no meio da cultura e é bem-vinda a presença do ministro Yomo Fortunato, que daqui a minutos estará em linha conosco, para responder algumas perguntas e também para ouvir que programa tem o governo para nós na diáspora e para toda Angola. Sim, isso... Sim. De facto, é sublinhar esses aspectos, não? Que isso vai ser um diálogo. Muitos colegas, muitos angolanos, muitos artistas, promotores da cultura foram perguntando em entrevista, é coisa registrada, etc, etc. Não, vai ser um diálogo, porque no diálogo vêm fora, obviamente, todos aqueles aspectos que em entrevistas às vezes se tornam forçados, não? E considerando que estamos até numa fase nova da nossa República Democrática, estamos numa fase nova também para o Ministério, uma agregação de 3 pastas pesadas e quentes, então só num diálogo é que as coisas se podem construir. Matias, se estás pronto, eu creio que podemos dar as boas-vindas então ao ministro Yomo Fortunato, que é o ministro da Cultura. Está a chamar aí? Sim. Podemos? Sim, é 1, e 2, podemos, e 3... Sim. Oi. Sim. Boa noite, ministro Yomo Fortunato, e bem-vindo. Boa noite, Yomo Fortunato. Agradeço o convite. Como é que vocês estão aí na Itália? Estamos bem. Aqui a coisa está muito quente, como sabe, temos altos níveis, não, de propagação da pandemia e, portanto, todos fechados. E nessa ocasião de estar fechados, foi a ocasião melhor mesmo de fazer partir o Django Virtual, e temos a oportunidade de ter um contacto direto com o ministro Yomo Fortunato. Matias Mesquita. É verdade, estamos todos fechados e estamos num país, a Itália, onde se fala muito de cultura, e a cultura é muito em discussão. Neste momento, estão para abrir os museus, as bibliotecas estão abertas, o cinema está parado, a música está parada, mas as bibliotecas estão avante. E, como dizia antes, né, não será uma entrevista, será uma conversa com Sua Excelência Ministro Yomo Fortunato, para conversarmos, porque é um novo formato, é um novo tipo de conversa que nós queremos ter, porque nós estamos muitos anos fora de Angola. Em Angola vamos uma vez por ano por 2, 13 dias, 15 dias. Então estamos curiosos por saber mesmo qual é o Programa Nacional da Cultura em Angola, o que é que tem para nos dizer? Nós estamos distantes de Angola. Olha... E também agradeço o convite, né, ter aceito o nosso convite, muito obrigado. Exato. Eu é que estou também muito satisfeito com o convite. Eu, como vocês sabem, eu também vivi fora do país. Vivi muitos anos, vivi 10 anos na Europa, vivi em Portugal, em França, onde eu estava a estudar, e eu reconheço a importância da diáspora cultural, e a razão pela qual eu aceitei o convite, e sempre que houver a oportunidade de nós fazermos qualquer coisa no domínio da cultura. Agora parece que eu estou proibido de falar só de cultura, tenho que falar da cultura, do turismo e do ambiente.
mas nós estamos abertos a essa colaboração da diáspora e eu sei que vocês aí são muito ativos, tal como em outros países da Europa e onde estão angolanos, e nós podemos fazer muita coisa. O plano geral da cultura em Angola é muito vasto, extremamente vasto. Nós temos um trabalho em relação ao património, por exemplo, temos muito trabalho em relação ao setor artístico, não é? Se dividirmos a gestão cultural entre património e setor artístico, e julgo que nós podíamos relançar as semanas da cultura angolana na Europa, neste caso na Itália. Estas semanas de cultura angolana poderiam estar integradas à gastronomia, a aspectos ligados ao livro, à música, à representatividade de alguns autores, títulos bibliográficos da literatura angolana traduzidos em italiano. Podíamos fazer muita coisa, pode-se fazer muita coisa. Nós temos que estar alinhados, temos que saber quem é quem na diáspora e o que é que faz, ok? E então temos que este nosso encontro poderá ser o início de um contacto que deverá permanecer para se fazer coisas concretas. A minha perspectiva é sempre de coisas concretas. Vocês estão aí na Itália, vocês têm a Bienal de Veneza, pode haver contactos, nós abrimos aqui, por exemplo, o CIESPO, no Dia da Cultura Nacional, nas jornadas, né, comemorativas do Dia da Cultura Nacional, abrimos com uma exposição de pintura no CIESPO. Nós abrimos um espaço que estava fechado. O CIESPO é o Salão Internacional de Exposições, que está ali no Museu de História Natural. A Itália está muito ligada a essa questão das artes plásticas. Podemos ter programas bem elaborados e concretos sobre a mostra da arte angolana na Itália. É uma das vias. A música tradicional também. Nós podemos fazer muita coisa. Tem que haver programas, tem que haver a intenção e temos que haver, então, a questão dos financiamentos desses projetos na diáspora. Sim, tem razão, Sr. Ministro, porque falta mesmo a Semana da Cultura Angolana, uma vez por ano, porque é nessa estrada que nasceu a Casa de Angola na Itália, para ajudar a Embaixada na promoção das atividades, porque a Embaixada tem uma sua linha política de função, e nós, como Casa de Angola, queremos promover a cultura angolana, porque, por exemplo, nós já fizemos tradução de um livro, o livro do Angachito, Vozes na Sanzala. Também, daqui a pouco, estamos a ver, cada pandemia, estamos para apresentar a tradução do livro As Aventuras do Ngunga, também já traduzido. Pepetela, sim. Também estamos à procura para conseguir encontrar meios para a tradução do livro do Jacinto Lemos, Undengue. Sim, é verdade, porque eu creio que Angola pode aproveitar muito da Itália, a nível cultural, a partir da biblioteca, a partir da manutenção e conservação dos museus, a manutenção e arquivos históricos, nós temos muito em Angola, e mesmo, olha, da última vez, 2 anos atrás, cheguei a falar com o embaixador italiano em Angola. Tem um plano para Angola, cultural. Como diz o ministro, né, existem planos concretos, existem ações concretas, e muitas das vezes não é preciso dinheiro, é preciso só mesmo, existem bolsa de estudos. O governo italiano, para a cultura, em Angola mesmo, dispõe bolsa de estudos, não só para estudantes, mas para funcionários, para capacitação. Por exemplo, o sistema bibliotecário.
O governo italiano tem mesmo temos que dar uma bolsa de estudo para quem vir para aqui estudar, aprender e criamos nosso sistema bibliotecário nacional. De modo que, às vezes, eu não preciso de uma biblioteca, eu tenho um computador e posso ver o catálogo online de uma biblioteca no AMO, em Benguela, no BIE. Então, distinto. Esta é a nossa intenção. E eu creio, uma das perguntas que queria fazer nesta conversa é quando é a criação da instituição dos institutos de cultura? Porque eu sei que o governo angolano aprovou em tempos um Instituto das Comunidades. Então, esse Instituto de Cultura é o que falta nas embaixadas para dar um arranque, né? Para dar uma ajuda, de modo que a comunidade possa dar uma contribuição. Como disse, né? Tem um Festival de Veneza, que é muito bom, é de arquitetura, não é só é de arquitetura, é de pintura, é de muita coisa, e aí podemos colaborar, podemos compartilhar. Porque a Casa da Bola está nisto mesmo, né? Porque nós, nos primeiros anos, nós convidávamos pessoas virem para a Itália, o encontro com os estudantes, com a comunidade, e agora criamos esse Django virtual, e iniciamos com o professor Batiscama, e agora temos mesmo o ministro da Cultura. Como disse, não falamos sobre ambiente, sobre cultura, e eu creio que da cultura pode criar espaço para o turismo, e da cultura pode criar espaço para o ambiente, para a conservação do ambiente. E eu creio que existe uma ligação, é preciso encontrar a estrada justa para poder para funcionar. Exato. Nós temos que dinamizar todo esse processo e temos que melhorar a relação dos adidos culturais e das embaixadas com o Ministério. É necessário agilizar todos os projetos aqui, nós, enquanto Ministério, a Embaixada da Itália. Essa triangulação com a representação diplomática de Angola na Itália tem que funcionar. Tem que funcionar, e eu acho que essa vossa iniciativa, essa vossa iniciativa é de louvar, mas temos que passar para a prática. É óbvio que há uma série de constrangimentos agora e inibições com esta questão da pandemia, mas há coisas que podem ser feitas. Eu tenho estado a defender aqui em Luanda publicamente que a pandemia não vai nos fazer estáticos, nós não podemos, a justificação para tudo não poderá ser a pandemia. Há coisas que podem ser feitas e estamos em presença de um país europeu com grandes valências no domínio. Eu vi aí há bocado uma informação sobre ações de formação entre a Embaixada de Itália e o Museu da Huila. Nós temos muitos problemas ligados aos museus, do ponto de vista do equipamento, museu enquanto tal, mas também ao nível da formação de formadores para a gestão dos museus. Temos problemas também a esse nível. Técnicas de conservação do espólio, tudo isso só dialogando, só sabendo as insuficiências de uns e as valências de outros, nós podemos concretizar esses grandes projetos culturais. Angola é um país potencialmente rico do ponto de vista cultural e julgo que os nossos projetos também poderão interessar as autoridades italianas. Vocês, jovens, organizados, nas vossas instituições, nas vossas associações e etc., podem constituir uma instância de intermediação para a concretização desses projetos. Não, tem razão. Sim, nesse momento
Matias, gostei. Senhor Ministro, eu trago outra questão, não? Porque estamos a responder a mais interesse desse ponto de vista. O que é a cultura angolana nas escolas de Angola desde sempre foi um problema. Foi um problema porque nunca se deu o título justo, não? Eu, por exemplo, não me recordo, durante o meu percurso de estudo, não? Aulas específicas em que iam-se buscar elementos que se diziam isso é cultura específica angolana, não? Ou então, por dizer, isso é africano, isso é um mix que deu-se entre a presença colonizadora e a cultura local, não? Vamos ter qualquer novidade agora como se diz, com o novo ministro, considerando que Jomo Fortunato é visto em muitos lugares como um dos estudiosos da cultura angolana e um nacionalista, um daqueles que defende a angolanidade de um certo ponto de vista. Essa é uma questão muito específica mesmo, porque até com a conversa que tivemos com o professor Batsicama, um dos elementos que eu senti-me triste é ver que durante todo o percurso de estudo até o ensino médio nunca se deu uma abordagem do que foi o antigo, não? O reino do Congo e como é que os vários reinos de Angola interagiam. Eu aprendi, estando aqui na Itália, que o meu nome de casa, Ngangula, vem do Kikongo, não é Kimbundo. Então, como é que dentro do Kimbundo tem esses nomes típicos, não, digamos que do reino Kikongo, ou melhor, do reino do Congo, e ninguém nunca explicou nada, e como se fosse uma coisa normal, não? E não sei se já tem qualquer coisa, ou se tem um programa em execução, ou qualquer projeto. Essa é uma curiosidade muito forte. Olha, é pertinente a sua questão, de importância fundamental. Eu tive agora, no dia 4 de janeiro, na abertura do CIESPO, da exposição da Mostra Coletiva de Artes Plásticas no CIESPO, que inaugurou as comemorações do dia 8 de janeiro, eu estive com a Ministra da Educação. Por acaso falámos muito sobre essas questões. Na verdade, nós temos que angolanizar o nosso sistema de ensino. Angolanizar cada vez mais. E é claro que o Ministério da Cultura também tem um papel a desempenhar nesse processo. Este processo de angolanização do ensino passa também pela formação de formadores. Qual o perfil do professor angolano? É claro que há aquelas matérias essenciais que os adolescentes devem saber, mas eu acho que nas aulas de história, nas aulas de língua portuguesa, também podem ter conteúdos angolanizados da nossa cultura, da cosmovisão dos nossos povos, dos hábitos e costumes, da própria filosofia. Mas para isso nós precisamos de selecionar conteúdos. Nós ainda temos problemas em relação ao cânone literário, por exemplo. Vou-lhe dar só um exemplo. Ainda não estão definidos os autores. Sabemos mais ou menos quais são os autores clássicos da literatura angolana, mas temos que ter livros aprovados oficialmente, pelo menos até o ensino médio. O ensino universitário é muito mais livre, não é? Mas temos que ter títulos bibliográficos, livros, não é? De leitura obrigatória em determinados níveis, até mais ou menos o ensino médio. O Estado tem que definir que angolano é que pretende, que perfil de angolano pretendemos. E isso só conseguimos com textos de leitura obrigatória ao longo do ensino, como faz todo mundo. E essa seria uma função do Ministério da Cultura ou o Ministério da Educação, ou os dois? Ou o governo com ação política? Não, normalmente há decisões multissectoriais, que não engajam só o Ministério da Cultura. Este caso é um caso em que engaja não só o Ministério da Cultura, como também o Ministério
da educação. A seleção de títulos bibliográficos obrigatórios para o ensino é uma questão que passa pelo Ministério da Cultura, uma proposta do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. É necessário ter um grupo de canonizadores. Os canonizadores são aqueles que selecionam os livros que são importantes para a formação histórico-social do cidadão. Mas temos que saber o que é que o jovem tem que saber em determinada idade. Tem que conhecer o Agostinho Neto, tem que conhecer o Anhangachito, tem que conhecer há uma literatura moderna agora dos clássicos que eu participei, o João Maimona, autores como o João Maimona. Portanto, o jovem angolano deve estar em condições de dialogar com o jovem italiano quando o jovem italiano se lhe apresenta os títulos bibliográficos fundamentais que foram fundamentais para a sua formação no liceu. As relações com a Itália são antigas. Há bocado falou do reino do Ndongo, da Matamba e etc. O Cavazzi foi um grande investigador que passou por Angola, não é? Portanto, e nós temos que conhecer também esses autores que estudaram Angola. Não só os autores exatamente, não só os autores angolanos que estudam sobre Angola, como os autores estrangeiros que se interessaram por Angola. Também uma questão, sim, uma questão, desculpa a interrupção, para terminar o fio, porque estava a ir naquela direção, não? Então precisamos de canonizadores. Nesse contexto, quem forma ou quem determina os canonizadores? E se tem já qualquer programa nesta linha, não? Porque é qualquer coisa que pensamos que vai dar mais valia para Angola. Sabemos que com a queda do petróleo, a cultura é o novo petróleo angolano. Cultura, ambiente e turismo, novo petróleo. E definir esses elementos culturais de formação dos angolanos, depois também vão ser eles mesmos apresentar a vender Angola, é fundamental. É uma das questões que hoje, até agora, não tem perspectivas. Se temos perspectivas, qual é mais ou menos o horizonte temporal que teremos? Isso que disse é fundamental. Conversar com o angolano e dizer que eu, na minha infância, esses são os meus livros da literatura angolana. Hoje... Não, nós temos vários projetos. Eu próprio defendi fora do Ministério da Cultura. Ainda não estava aqui. E sempre defendi a criação de uma licenciatura em estudos angolanos. Não existe. Nós podemos criar uma licenciatura em estudos angolanos. Eu ando a bater na tecla sobre esse assunto. O que é que seria uma licenciatura em estudos angolanos? Seria uma licenciatura que iria formar jovens no domínio da história, da cultura, das artes angolanas, das línguas nacionais, incluindo, por opção, obviamente, eu não vou estudar todas as línguas nacionais, eu vou estudar a língua que me interessar. Vou estudar Quimbundo, Choco, Umbundo, aquilo que me interessar. Incluindo, por mais estranho que pareça, línguas europeias. Francês, inglês, italiano, alemão. Porque nós temos que, para além de conhecer a nossa cultura, temos que saber comunicar com ela, com o mundo, ok? Seria de suma importância a criação de uma licenciatura em estudos angolanos que iria responder à comunicação social e à diplomacia, obviamente. Seria muito interessante que um adido cultural na Itália tivesse uma licenciatura em estudos angolanos, por exemplo. Para além, obviamente, desse lado da diplomacia, teria várias vias, né? Via diplomacia, via jornalismo, via ensino, licenciatura em estudos angolanos, via diplomacia, via ensino, a formação é outra, não é? Mas aí
falta um elemento principal que seria a diplomacia cultural. Porque há dias eu vi que é preciso definir a diplomacia cultural angolana, porque falando de conhecer Angola, uma das coisas que nós vemos aqui em Angola na diáspora é a música, a dança. Então, nos últimos 10 anos, na Itália, graças a mesmo para Cavilha e eu e outros, o italiano, o europeu conhece muito Angola, não através da guerra, mas através da dança, mas não através da comida. Então, seria bom o Calulu, e conhece o tecido, essa macaca. E eu creio que não só literatura, tem outros elementos que as pessoas não conhecem Angola. Por exemplo, quando é que Angola pode tutelar a questão do samba? Tutelar mesmo, um bem material na Unesco, tutelar a Kizomba. Eu vi há dias com o show do mês, que é uma boa iniciativa, era só música, mas não fizemos iniciativa em relação à identidade cultural do povo Chokwe, do povo Ganguela. Então, essas realidades, para não serem banais, para serem próprias da minha identidade, eu sou Kumbundo, eu sou Fiote, eu sou Kikongo, é preciso. E a música e a dança são os elementos que mais fazem conhecer Angola no mundo. Então, existe alguma ferramenta, porque eu sei que o ministro Fortunato criou a Casa do Semba, não? Era muito ligada ao Semba, não sei se... Porque o que é que estão fazendo com o Semba? O governo angolano já declarou que o Semba, a Kizomba, as danças nacionais são um patrimônio de Angola, de modo que nós, na diáspora, podemos defender. Por exemplo, falamos do museu, né? Do Museu do Dum, do Museu da Huila, nós podemos, através da internet, ter uma visita online desses museus que existem. Eu só descobri o Museu da Huila o ano passado, não sabia que existia um museu. É através da Itália que eu consegui descobrir que temos um museu na Huila, que é muito bonita, e eu falei até com o Museu da Antropologia e Arqueologia aqui da Itália, da cidade de Florença, que querem mesmo colaborar com aquele acervo e patrimônio que existe na Huila. Porque já nos anos 30, muitos italianos foram para lá. Vamos conhecer o livro, mas a música e a dança, nesse momento, em que modo é que o Ministério da Cultura possa defender? Não percebi o que é que eu percebi. Não, é possível criar vários projetos nessa área. Nós temos a sorte de ter da Kizomba ter sido conhecida no mundo, mas nós precisamos mais do que isso. Eu estava particularmente ligado a um projeto que era uma plataforma de divulgação da Kizomba. Eu fui convidado. Há um site que é o Kizomba Nation. O Kizomba Nation era um site de divulgação da Kizomba, isso já foi feito. E então nós com essa plataforma era possível conhecer os players da Kizomba no mundo. Por exemplo, eu clico Milão, por exemplo, e aparecem o número de professores de Kizomba. Essa plataforma já tinha sido feita. Não sei se vocês tiveram conhecimento da existência dela. Kizomba Nation. Por acaso não sei como é que está esse... Por acaso não sei como é que está essa plataforma. A questão ficou muito desarticulada, porque como o Ministério da Cultura não criou um diploma de defesa da Kizomba, então na Itália a Kizomba na Europa ficou muito mercante de dinheiro. Então praticamente nós angolanos começamos a perder o domínio desse aspecto musical. Angola Connection então ficou na mão dos europeus, não na nossa mão. Nós não controlamos mais o mundo da Kizomba, nem do Semba. Por quê? Porque nós esperamos que o governo angolano crie uma instituição, um diploma. Por exemplo, por exemplo, na Europa é importante que diz, né, que toda associação angolana em si representa a cultura angolana. Não, meu amigo, ninguém retira a nacionalidade da Kizomba aos angolanos. Não tem essa hipótese.
Agora, o seu desenvolvimento é um desenvolvimento que ocorre na sequência da própria dinâmica da vida, da aceitação da Kizomba no mundo, e ela foi sendo transformada. Mas isso os angolanos não têm capacidade de parar. Temos só é que nos orgulhar que a Kizomba é nossa. Agora, se me disser que nós em Angola temos que criar a grande Meca, as grandes escolas de Kizomba, isto é verdade, vou estar de acordo consigo. Nós temos que criar em Angola uma academia da Kizomba. Eu também defendo isso. Temos que criar em Angola uma academia da Kizomba. Porque a Kizomba tradicional passou a Kizomba, fusão, não é? E temos ainda o Kizomba. Quem fez essa classificação fui eu. Kizomba tradicional, Kizomba fusão e Kizomba show. Okay? Kizomba show é aquilo que dança o calado show, né? Kizomba tradicional é a Kizomba que dançam os nossos jovens aqui sem artifícios. E a Kizomba fusão é aquela Kizomba que é feita no estrangeiro, com salsa, com, sei lá, com outros estilos, com tango. Há uma fusão da Kizomba com esses estilos, essa é a Kizomba fusão. Mas quem fez essa classificação fui eu, numa altura em que fui contratado para a plataforma Kizomba Nation. Os textos da Kizomba Nation são meus. Agora, eu defendo isto sim, não é ainda a perspectiva de um diploma. Ninguém vai nos tirar a nacionalidade da Kizomba. Ninguém. Aliás, a própria palavra Kizomba é angolana, não é? É daqui da área do Kimbungo, não é? Então, ninguém tira. Os cabo-verdianos chamam passada, chamam não sei o quê, mas eles próprios também já reconhecem a origem. Não é hipótese. A Kizomba é angolana. Agora, nós temos que nos organizar. Nós, angolanos, aí estou de acordo, temos que nos organizar e a grande academia de Kizomba tem que estar em Luanda. Sim. Senhor Ministro, sobre esse aspecto mesmo da Kizomba, creio que o elemento de base no diálogo entre vários artistas, professores, é mesmo esta, não? O facto de que quem quer aprofundir a questão gostaria de ir para Angola. E ir para Angola está a querer dizer encontrar lá bases, não, para tudo aquilo que são curiosidades e são incertezas. E também creio que já é mesmo oportunidade, a partir do ministro Jomo Fortunato, deixar, digamos que uma linha específica de uma academia de danças para Angola, porque até agora uma academia institucionalizada. Podemos pegar muito a experiência de Cuba, porque Cuba conseguiu, digamos que, aproveitar de tudo quanto é experiência e culturas, não, dos povos que foram lá parar através da colonização e etc. E o que vem de Cuba hoje é cultura, é economia, é desenvolvimento e é tudo em torno ao mundo da dança. Creio que entre os países que podem nos dar referências, não, para poder começarmos com uma proto-academia é mesmo Cuba. Outros países existem, mas são muito do estilo ocidental, 800, 600, do estilo do rei francês, o rei Sol. Então, uma coisa mais aberta, preserva o cultural, folclórico, mas também abre o mundo. Creio que Cuba é um bom ponto de referência. E nós temos boas amizades com Cuba. Não sei se no atual programa do ministro tem já qualquer coisa sobre uma academia de danças para Angola. E quais os tempos, mais ou menos, para a implementação? Obviamente, eu lancei aqui o repto à criação de uma escola de Kizomba. Quem diz uma escola de Kizomba, diz uma escola de dança. Eu quero relançar, por exemplo, o Balé Nacional. O nosso Balé Nacional está morto. Eu pretendo relançá-lo. Nós temos em carteira vários projetos no domínio da formação artística, nos vários domínios da arte, quer da música, quer da dança, quer do cinema, teatro e etc. Nós temos um projeto agora que eu quero que vocês divulguem na Itália, que é o Somos Angola, Somos Cultura. Registem. Somos Angola,
somos cultura. Esse é o grande lema atual, é o novo lema das dinâmicas culturais. O que é o Somos Angola, Somos Cultura? É um projeto de reanimação dos espaços culturais, das casas de cultura. Vamos começar agora com o Palácio de Ferro. Vai ser um grande modelo que vai ser reeditado em vários municípios. Cacoaco e etc, o próprio Marco Histórico. São casas em que de segunda a quinta-feira há formação. Sexta e sábado há concertos, teatro, música, cinema. Portanto, o jovem não vai só lá para a fruição cultural em si, não é? Para assistir espetáculos. Também o jovem pode se formar nessas instâncias. Isso vem nessas casas de cultura. Isso vem na linha do grande projeto que é de privatização do setor cultural. Portanto, eu particularmente quero encontrar parceiros e obviamente as instâncias superiores. Pretendo privatizar o setor, sobretudo o setor das artes. O património é mais Estado, não é? Mas pelo menos o setor das artes, nós pretendemos a sua privatização. Então esses espaços culturais serão espaços, pequenas instâncias, pequenas empresas dos jovens, gerida pelos jovens e apoiada pelo Ministério da Cultura na busca de parceiros. Portanto, são todo um conjunto de dinâmicas que nós queremos ver concretizadas. Mas esse projeto Somos Angola, Somos Cultura é um projeto de reanimação dos espaços culturais a nível nacional. Isto não é só Luanda. O modelo vai ser lançado no Palácio de Ferro para depois ser reeditado noutros espaços. Senhor Ministro, para este ano podemos prever a criação de uma disciplina de cultura, de patrimônio, disciplina da cultura de Angola nas escolas? De forma experimental, uma escola, um município? É possível. Educação sobre a cultura angolana. É possível. Às vezes os conteúdos culturais estão implícitos em determinadas matérias como a história e as línguas, não é? As línguas, a história, arrasta atrás de si conteúdos de natureza cultural. Mas nós temos na universidade as questões culturais são abordadas. Temos vários cursos de antropologia, não é? Cursos de sociologia, de história, todos eles são disciplinas ligadas à cultura. Agora, encontrar estudos, ou seja, introduzir estudos específicos nos currículos escolares, também é um projeto que pode ser feito, mas na perspectiva sempre de equilíbrio dos objetivos do ensino. Não se introduzem matérias ligadas à cultura de forma arbitrária. Não. Eu próprio fui professor de uma cadeira de língua e literatura angolana, parece que era assim, língua e literatura angolana, nos cursos de comunicação social. Os cursos de comunicação social, por exemplo, têm que ter uma forte componente cultural para formar os jornalistas nesse domínio. É por aí. É uma ideia. Não falamos sobre cultura. É uma ideia que tem que ser repensada. Sim. Francisco, David, em relação ao turismo, eu creio que nós temos Baza Congo, temos o Muro da Chela, temos a Tundavala. Quer dizer, mas existe um plano, porque eu creio que o turismo em Angola deve iniciar de nós próprios angolanos fazer o turismo, antes de pensar no exterior. Porque em toda Angola, vendo o concurso das 7 Maravilhas de Angola, então, existe algum plano do governo, da cultura, de massificar o turismo
De modo que o angolano vai conhecer os lugares históricos de Angola, vai conhecer a cultura e faz turismo. Vai para Baza Congo, vai para o Namibe, vai para o Morro de Binda, o turismo existe em Angola. Temos problemas ao nível das infraestruturas turísticas, alguns problemas, mas isso nós estamos a trabalhar com um concurso do mundo. Hoje mesmo, às 13 horas, fui convidado a receber uma delegação árabe, não é? Que quer fazer um projeto de desertificação no deserto do Namibe. E quer contribuir na formação de formadores para os hotéis. Mas eu próprio, aqui, está em curso a criação de pequenas rotas turísticas intraprovinciais, ou nas cidades, se vocês quiserem, nas cidades, pequenas rotas de um mini autocarro simples que sai do Hotel Presidente, passa pelo Museu Oscar Ribas, vai pelo Museu de Antropologia. Isso vocês vão ver já criados esse ano. São pequenas rotas turísticas que foram inspiradas nessa situação da pandemia. Então, ele sai do Hotel Presidente, vai para um museu, um exemplo, não é? Vai para o Museu Oscar Ribas, ali no Cruzeiro, passa pelo Museu de Antropologia, o Museu de História Natural, onde eu tenho uma exposição agora, Patente D31, vai depois para o Museu de Antropologia. Um autocarro, um mini autocarro que leva turistas estrangeiros e nacionais também. Claro que nessa época da pandemia, um autocarro que leva 30 só deve levar 5 ou 10, não é? Pronto, temos que nos submeter a isso. As medidas de biossegurança. Passa pelo mausoléu do Agostinho Neto, passa pelo Memorial Agostinho Neto e vai como destino até o Museu da Escravatura. Isto é um projeto que vocês vão ver já daqui a poucos meses. Nós estamos só a trabalhar, estão definidas as rotas já, e estamos a trabalhar agora, ainda bem que falou agora do turismo, e eu agradeço o Matias Mesquita para eu divulgar esse projeto. É um projeto mínimo, simples, de um mini autocarro que sai do Hotel Trópico, passa pelo Hotel Presidente e depois dessa rota que eu me referi e descamba. O destino é o Museu da Escravatura. Mas também em Benguela, Huambo, Uíge terão também a mesma estrutura de autocarro nessas províncias? São projetos nacionais, meu amigo, são projetos nacionais. Quando eu faço em Luanda, a província de Benguela também faz o seu, a província do Huambo, Cunene também faz o seu, está a perceber? São propostas, são projetos nacionais, de âmbito nacional, aquilo não é para Luanda só, ok? Senhor Ministro, eu gostaria de tornar no ponto anterior, não? O aspecto do exterior. Sente-se a necessidade, pelos milhares de angolanos que vivem fora, não? Uma espécie de programa ou roteiro cultural. Se tem qualquer programa na televisão ou ainda não tem, porque eu não me recordo, infelizmente, neste momento, mas por parte do Ministério, que até se poderia orientar através das embaixadas, não? Crescem tantíssimas crianças fora de Angola que não têm nenhuma referência sobre a cultura angolana. Porque tem toda a formação, obviamente, do país onde nascem e crescem, mas vem a faltar aquilo que já dissemos, não? Elementos de literatura e etc. E isso eu gostaria de colocar de novo a questão. Não? Diz-se que o Ministério da Cultura, o facto que foi reduzido o budget, eliminou os ditos culturais. Mas eu vejo isso como um contrassenso. Numa época no qual o petróleo deixa de ser a matéria-prima fundamental para os países que querem desenvolver e a cultura se torna um novo petróleo, um petróleo infinito, como de potenciar o Ministério da Cultura, como eliminar os ditos culturais e não pensar em figuras alternativas? Quais são as alternativas que existem já pelo período, para o breve período, não? Porque se queremos correr, temos mesmo que fazer a coisa para ontem, não? Seja para as pessoas que vivem fora, porque disse normalmente a nível de política, não? Enfim, que as pessoas que estão fora não votam, então estamos tranquilos. Mas as pessoas que estão fora também voltam para o país, mas além de votarem, se tornam
dirigentes, porque muitos estudam muito. Vemos aí pessoas que vivem fora de Angola 30 anos e voltam no país, mas não se importam com o básico, porque lhes falta ligação com a terra. Não sei se o ministro, que tem essa visão mais poliédrica, também esteve fora muito tempo, tem qualquer coisa nova. Adido é roteiro cultural para as crianças que nascem e crescem na Europa. Isso seria uma coisa muito importante, sobretudo no novo tempo que estamos a entrar. Tem a digitalização, nem precisa mandar livros, não, na Europa, mas com a coisa elaborada através dos telefones, todos podem ter acesso a muita cultura. Olha, eu acho que cada angolano que vive no estrangeiro deve-se considerar um adido cultural. Temos o adido cultural oficial e que há países em que, com este processo de emagrecimento das embaixadas, na sequência, não há milagres económicos. Se o problema é económico, é mesmo económico. Quando não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para comer. Não há hipótese, não há milagres. Quer dizer, então, no entanto, eu faço um apelo ao mundo para que cada cidadão fora do país seja um adido cultural. Isto é que é bonito, ok? Um adido cultural que é patriota, um adido cultural que colabora. Vocês neste momento estão a cumprir com esse desidrato. Eu considero o David Pacavira, neste momento, e o Matias Mesquita, 2 adidos culturais. Ok? Há o adido cultural oficial. Não terá problemas depois. Problemas. Não. Numa perspectiva simbólica, numa perspectiva metafórica, ok? Porque eu os considero sujeitos que gostam da sua própria terra. Independentemente das cores partidárias, nós somos cidadãos que devemos defender a nossa pátria quando estamos lá fora. E eu sei que o sentimento de nostalgia, o sentimento de interesse e de valorização da nossa terra é muito maior quando nós nos encontramos fora do país, porque eu tive essa experiência. No entanto, acho que, à medida que o país for-se carrilando, não é? Nós vamos ter muitas surpresas e muitos projetos serão realizados, muitos adidos culturais serão nomeados, ok? Por acaso recebi hoje um telefonema da China, de uma adida cultural que está cá em Angola e que eu vou recebê-la provavelmente ainda esta semana, não sei. Exatamente para dar orientações contextuais da situação da China, do que fazer culturalmente perante a China, numa altura em que a Angola está muito aproximada da China do ponto de vista económico e etc, das relações. Mas reitero a ideia de que, na ausência de um adido cultural oficial, um cidadão angolano fora do país, imigrado, deve-se considerar um adido cultural. Deve encontrar formas de ligação, de se aproximar da nossa representação diplomática. Deve encontrar formas de dialogar com o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, como está a ser feito, e nós estamos abertos a todos os projetos, estamos abertos a todas as ideias, a concretização. Espero que, numa situação pós-Covid, nós possamos organizar uma semana da cultura angolana na Itália. Seria muito bonito. Esse é o nosso cavalo de batalha. Senhor Ministro, eu recordo que a TAG tinha uma revista Astral, que era uma revista eu escrevia, muito conteúdo cultural. Agora, nessa perspectiva, em Angola, eu sei que temos agora uma academia de letras. Então, temos um projeto de editoria. Um dos grandes problemas que nós temos em Angola é a publicação de livros. Então, conheço muitos jovens que já têm livros, jovens que fizeram doutorado e têm um problema de publicação. E também existem modos que, através da Unesco, através da vários organismos da União Europeia ou mesmo da
das Nações Unidas, Angola pode obter acesso a financiamento para poder ter máquinas para poder editar esses livros, porque um dos problemas que temos em Angola mesmo é a falta de livros que falam de Angola. Como disse, né, para nós termos uma licenciatura sobre Angola, sobre a cultura angolana, sobre Angola, é preciso termos livros. Se os livros são feitos em Portugal, são 3 vezes custo mais ainda, é maior. A fazer em Portugal, chegar para Angola é muito mais ainda. Um outro problema que eu vejo, que eu noto, é quando estou a ler o Jornal de Angola ou um jornal de angolano, começo já a notar uma influência portuguesa e brasileira. Porque é assim, eu abro o Jornal de Angola, eu abro um jornal angolano, eu vejo que tem mais notícia que tem a ver com Portugal do que Angola ou com Brasil. E se vejo um jornal brasileiro ou português, não tem nada de Angola. Eu estou de acordo que temos a angolanizar o nosso sistema de cultura, mas eu creio que é um risco grande em Angola que a televisão, os meios de comunicação estejam a criar uma mentalidade nova, novas linguagens, e isto é preocupante na cultura. É verdade, né? Quem são, como diz o Pacavira, né? Quem deve ser o homem que deve dizer, não, que este livro é angolano, este livro tem que ser para a escola, tem que ser para a universidade. Se a maior parte de nós angolanos somos formados no exterior, então também somos influenciados por essa cultura ocidental. Então, como se diz muitas vezes, não é preciso criar um sistema angolano é começar da editoria. Então, quem deve publicar o livro? Quem deve se ensinar? Mas é verdade que o Jornal de Angola, os revisores são portugueses ou são angolanos. Então, como é a escrita em Angola? É escrita portuguesa ou brasileira? Então, creio que é uma confusão. Por exemplo, eu não gosto muito da palavra lusofonia. Não sei, porque um problema político não. Eu prefiro comunidade de país de língua portuguesa. Então, a pergunta é né, sobre a publicação de livro, editoria, o que é que pensa? O que é que tem em projeto o Ministério? Publicação de livros. Aqui sim. Nós temos uma grande dinâmica editorial, meu amigo. Nós aqui em Luanda, pelo menos, mesmo a nível do país, há uma forte dinâmica editorial. Não há semana aqui que não seja lançado um livro. Bem, agora, a qualidade desses livros, isso é outra questão, não é? Não. Mas não chegas até que nós precisamos disso. Os jovens agora editam muito mais. Agora, eu gostaria que o Matias Mesquita me propusesse uma estratégia de importação de livros angolanos para a Itália. E mais, temos títulos bibliográficos traduzidos do italiano, ok? Do português, livros de angolanos traduzidos para o italiano. Uma das grandes traduções de um clássico da literatura angolana, parece que é com os olhos secos. Como é que se diz com os olhos secos em italiano? Parece que é com os olhos secos. Com os olhos secos. Com gli occhi asciutti. Asciutti. Com os olhos secos é da Agostinho Neto, essa não? Claro! É um título, é a Sagrada Esperança. Sim, com os olhos secos. Uma das primeiras traduções para uma língua europeia da literatura angolana foi a Sagrada Esperança com esse título, com os olhos secos. De facto, sim. Ochotti, não sei o quê. Ochotti, não sei o quê. A editora de Roma ainda existe. Desculpa, como é velho Pacavira, ainda conseguiu se recuperar alguns livros. Matias, me desculpa, por favor. Temos aqui uma pergunta. Matias, um segundo, por favor, me desculpem. Um ponto de ordem. Temos aqui uma pergunta do quem? Do Mestre Peixu. Sabemos que o Mestre Peixu é uma instituição no campo das danças e da cultura angolana aqui na Europa e que é articulada entre cultura e turismo. E ele pediu que fizéssemos chegar ao ministro. A estratégia em torno à arte e turismo do país, o que o governo tem já em planificação. Essa é a pergunta em linha de máxima.
Não, acho que essa pergunta está mais ou menos respondida, não é? Já respondeu antes, Nós Patavira. temos vários projetos. Temos vários projetos. Tem um roteiro. Temos vários projetos no domínio da cultura, do turismo, e muito próximos dos projetos da cultura. Ou seja, os projetos no domínio da cultura estão muito próximos dos projetos do turismo, mas há aqueles macroprojetos com concurso até de países estrangeiros. Eu expliquei aqui há bocado que hoje de manhã fui convidado a uma reunião com investidores árabes que vão investir no Namibe, em Moçambique, não é? No deserto. A formação, sim. Para além da formação em hotelaria, eles querem saber quais são os hotéis que estão disponíveis para a formação de formadores no domínio da hotelaria. Temos também a construção de um resort no deserto do Namibe. E temos vários outros projetos culturais. Temos esse projeto das pequenas rotas no interior das cidades, consequência da Covid-19. Temos os grandes projetos num espaço turístico por excelência, que é a zona do Conde Cubango, em Okavango. Há vários projetos na área do aviturismo. O aviturismo reúne milionários que filmam, fotografam aves raras, não é? Temos vários projetos no domínio do ecoturismo também. Nós, neste momento, Angola está a receber estrangeiros no domínio do negócio ligado ao Covid, obviamente, dentre outros negócios prioritários. Esses turistas serão recebidos em pequenas rotas turísticas, em autocarros que estarão disponíveis nos principais hotéis da cidade de Luanda. E esse projeto tem que ser repetido nas outras províncias. São projetos de dimensão nacional. Vai haver um instrutivo a partir de Luanda para as províncias também organizarem esses projetos intraturísticos. Nós estamos numa nova fase, meus amigos. É bom que tenham consciência que estamos numa nova fase do turismo, da cultura e do ambiente. Vêm aí muitas novidades e espero que vocês nos ajudem a concretizar esses projetos. Não, vamos ajudar. Eu cheguei a ler os livros da Joyce Lusso, que é uma das primeiras italianas a traduzir os livros de Agostinho Neto. Temos aqui uma pergunta. Na Willa foi criada a Associação de Autores da Willa, que tem como objetivo publicar obras de autores julianos em e-books para contornar os obstáculos dos elevados custos de impressão. Não seria uma via a considerar os e-books? Dou razão à Soraya Ferreira. A Soraya Ferreira, o pensamento da Soraya Ferreira vem na linha de pensamento de uma proposta que recebemos de uma empresa a semana passada, em que vai exatamente reunir vários autores para leitura virtual numa plataforma que vai ser criada, em que serão salvaguardados os direitos de autores e conexos nesse projeto. Há um projeto em curso nessa linha dos e-books e etc., de leitura virtual da literatura angolana. E mesmo de edição, ok? De edição virtual de novas obras. Uhum. Eu queria adicionar uma outra questão que está pertinente ao público da diáspora, os angolanos na diáspora. Nós temos o Dia Nacional da Cultura Angolana, que porventura não é muito sentido, porque provavelmente desde Angola, quando ainda se vivia em Angola, o pessoal não sentia como um dia importante, não? Se existe qualquer modo novo de potenciar esse dia para que o povo na diáspora, os angolanos na diáspora possam viver melhor. E outra questão que eu queria saber é se é possível, a partir de Angola, o programa Dia Nacional... somos Angola, somos cultura, ok? Isso aí, por exemplo, não chegou ao pessoal que está aqui na diáspora. Nós, se não fosse essa entrevista, nem teríamos tido acesso a essa... nem já o lembro. Somos Angola, somos cultura. Sim.
É possível que nos prêmios que existem de cultura em Angola também se possa elaborar um prêmio para, digamos que, premiar o pessoal que está fora, o pessoal da diáspora. Porque todo angolano gosta de ser reconhecido na própria pátria, não? Tem pessoas que dão a vida pela cultura fora do país, que gostariam de poder serem reconhecidos em Angola. Então isso vai diretamente nas mãos do ministro. Os próximos prêmios sobre a cultura abrir uma categoria diáspora angolana, não? Que possam reconhecer, que possam ser chamados, ok, que possam ser chamados durante essa cerimônia. Eu acho que essa ideia é fantástica, David Pacavira, essa ideia é fantástica. Nós, por acaso, no âmbito desse projeto, nós fizemos a distribuição, não é? Como é que é? Houve uma cerimónia de outorga dos prémios no setor da cultura. Outorga de diplomas de mérito. Podemos que esse projeto pode se estender até à diáspora, mas a escolha dos vencedores é feita por vocês. Vocês é que fazem propostas, não é? Porque as dinâmicas do trabalho na Itália, quem conhece é o Matias Mesquita e o David Pacavira. Portanto, eu acho que o próximo ano podemos já premiar os grandes. Olha, o Petchu. O Petchu já merece um prémio. Já merece um prémio, de facto. De facto, está a seguir. Já merece um diploma. Olha aqui embaixo, uma outorga de diplomas de mérito e honra, ok? Sim. Então eu acho que a diáspora já merece. Mas eu acho que isso devia ser feito pelos próprios, ou seja, a seleção devia ser feita pelos próprios cidadãos angolanos na diáspora. Vocês próprios iam escolher quais são as figuras merecedoras do prémio com a respectiva argumentação, porque não há só a entrega de diplomas de mérito e honra sem a respectiva... o diploma de mérito normalmente recai a individualidades que deram o seu contributo no domínio da cultura, e os de honra são para instituições, não é? Associações e etc. Portanto, aquilo está dividido entre premiação de instituições e premiação de individualidades. Esta ideia do David Pacavira, essa alerta do David Pacavira, eu acho muito importante e de suma importância, e nós vamos começar a trabalhar já com nomes a partir de agora, não é? As propostas de nomes vocês podem me enviar para a outorga dos diplomas de mérito ou de honra. Senhor Ministro, um tema que ouve-se muito aqui, que nós angolanos, quando organizamos atividades culturais, é a questão da autoria de autor, né? Os direitos de autor. Na Europa, com a questão da kizomba e samba, existe mais muito consumo da música angolana. E eu creio que o governo angolano, e aí mesmo é governo, tem que criar um diploma na defesa dos direitos desses angolanos cantores, porque se eu vou num festival, organizo uma atividade cultural na Itália, se eu uso uma fotografia ou uma música de um autor italiano ou europeu, eu tenho que pagar os direitos. Mas em relação a Angola, a nossa música angolana tem um grande consumo, nos últimos 10 anos, mas muito consumo, onde o cantor angolano não ganha nada, a cantora não ganha nada. Então, é preciso Angola ver esse vínculo, por quê? Porque a própria Itália reconhece. Por exemplo, se eu meto uma música da Madonna num espetáculo, o governo italiano vai... Desculpa só, vocês sabem que houve uma revolução aqui há cerca de um mês. Eu acho que ainda não tinha feito um mês na altura, e resolvi logo o problema da UNAC enquanto instituição de cobrança dos direitos autorais. Dei a licenciei a União Nacional dos Artistas e Compositores. Os outros passos serão dados aqui conosco, com a nossa instituição aqui, que é a SENADIAC, aqui do Ministério da Cultura, que fiscaliza essas entidades gestoras dos direitos de autor,
temos a SADIA e temos a UNAC, que a ideia é constituírem numa única entidade de cobrança dos direitos de autor. Mas isso tem que ser tudo organizado. A SADIA está mais avançada em relação ao suporte tecnológico de cobrança. A UNAC tem celebrou um acordo com a OMPI, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para que esse processo se ocorra. Agora, há um outro problema. E quando a música angolana passa na Itália, como é que vamos cobrar? Então, a Sociedade de Autores Angolana tem que celebrar um acordo com a Sociedade de Autores Italiana, de tal forma que quando passa aqui uma música do Eros Ramazzotti, nós também aqui cobramos, ok? Mas é necessário que se estabeleça essa relação. Agora, nós temos que ser dinâmicos, os autores angolanos. Muitos até fugiram para a Sociedade Portuguesa de Autores, porque encontraram uma sociedade mais organizada, mas nós aqui em Angola vamos também atingir esses níveis. A nossa Sociedade de Autores aqui angolana vai ter que celebrar acordos com os países onde se consome muita música angolana. França, provavelmente a Itália, Portugal, etc, 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 para essa reciprocidade de cobranças. Porque se a Sociedade de Autores Angolana celebrar um acordo com a Sociedade de Autores Japonesa, se tocar o Yuri da Cunha no Japão, o Yuri da Cunha ganha. Se tocar aqui uma música do Yuri Patsuka, japonês, nós também vamos dar é assim, que aí isso ainda não se fez. Essa questão também colocada pelo Matias Mesquita é muito pertinente. Aliás, ontem aqui na TV Zimbo houve um grande debate debate livre, com muito famoso o Amílcar Xavier, sobre a questão dos direitos de autor, a gestão dos direitos de autores e conexos. Porque eu soube que a Angola aprovou a nova lei dos direitos de autor, não, Sr. Ministro? Sim. Está aprovada a nova lei dos direitos. Sim, e não só. Eu atribuí a licença à UNAC, Sociedade de Autores, isso é que importante. há 20 anos, sei lá, 20 e tal anos nunca foram autorizados a cobrar. Agora estamos a lutar para uma entidade única de cobrança. Nós estamos em fase de evolução nesse processo. Houve uma grande revolução, sim. Okay. Houve uma grande revolução agora, não é? Com a minha entrada, né, como ministro, porque eu sou muito sensível a esse tipo de questões. Isso é muito importante. Numa fase de crise que estamos a viver a nível geral, conseguir entradas para os artistas é fundamental. Aqui na Itália, até vou sublinhar, e já pedimos várias vezes à embaixada, agora entendi porque não tínhamos uma resposta, não? Todos os grandes eventos que se organizam pagam-se muito, muito dinheiro que vai para os artistas do mundo kizomba, um grande número angolanos. Não? Tem eventos com música pretamente somente angolana e se paga sempre, se paga por dia o uso da música. E a parte bonita é que ninguém em Angola ganhou esse dinheiro em todos esses 10 anos que teve boom internacional da kizomba. Ok, então é uma coisa fundamental, vamos esperar. Senhor Ministro, eu queria colocar uma outra questão. Temos a questão dos gêneros musicais e de danças, digamos que das minoranças angolanas, não? Existe qualquer programa de governo para estudar os tipos de música lá dos municípios, das zonas que por muito tempo o governo não conseguiu nem menos instituir qualquer autoridade, de modos que possam vir a gala? Porque normalmente aparecem vídeos no YouTube que a pessoa não sabe de quem é, se é Angola, é cópia de outro tipo de cultura de um outro país. Se o Ministério tem já qualquer coisa, tem qualquer livro também em execução. Tem pessoas de fora que sempre perguntam, mas isto é de Angola, mas isto é de Angola. E como nós também não temos fontes onde poder controlar em tempo real, sim, isso é de Angola, é do povo X no Cunene. Isso é de Angola, é do povo X no Quandocubango. Isso é de Angola, é do povo X na Lunda. Isso seria qualquer coisa muito importante. As nossas minoranças têm expressões culturais que dariam até, digamos que, um enriquecimento naquilo que se tem. Porque hoje se fala só samba, kizomba. Por exemplo, aqui soube que a música que usávamos em Angola da Cabitula não era angolana. Samanguana lá, como que se chamava?
Eu cresci com a cabetula e todo o gênero de música ligado à cabetula não era angolana. Sub na Europa. Isso aqui foi uma coisa, foi um desastre. E seria importante que o Ministério pudesse criar um database. Gêneros musicais, origens e os povos que praticam, tá? Que têm tais práticas. Senhor Ministro, antes de responder, também por causa do tempo, estamos a passar o tempo, aproveito também fazer alguma pergunta, não? A última pergunta é em relação aos selos. Os selos de Angola. Os selos. Porque, geralmente os selos... A presença geralmente vem sempre... nos selos, né? Sim, porque geralmente vem sempre o pensador, Moanapó, mas, como disse Pacavira, né, existem outras danças tradicionais pequenas outras que não... músicas. Muitas vezes dizemos que o samba kizomba é Luanda, não é Angola, porque tem outros tipos de dança que quase ninguém conhece, porque não temos a possibilidade de conhecer. Então, como é que fica a questão dos selos? Porque é importante a questão do selo para... No dia, por exemplo, estamos no mês de janeiro, não sei como é que será o selo deste mês. Como é que fica com os selos da telecomunicações? Se tem um selo dedicado a uma dança. Bem, nós temos que, de facto, fazer um trabalho muito sério sobre a diversidade cultural angolana. A tendência é nós conhecermos os valores culturais e todas as manifestações que estão associadas à capital do país. Mas nós temos que partilhar e divulgar. Mas partilhar o que é? Temos que partilhar coisas estudadas, coisas que estão sistematizadas, coisas que estão datadas, não é? E então nós temos que provocar os estudos da angolanidade cultural nas instituições universitárias e a partir daí elas imigrarem para outras instâncias e instituições. Mas isso tem que ter ordem. Isso tem que ser bem feito. Nós temos que saber estudar cada região do nosso país, o rosto identitário cultural de cada país, para que depois surja então a aplicação dessa simbologia. Falou dos selos, mas podemos aplicar a simbologia cultural noutros espaços, noutras instituições, não é? Mas temos que nos aproximar à sistematização dos estudos universitários e antropológicos. Essas coisas não caem do céu. E depois cabe a nós, aí vocês têm a razão, a própria Ministério da Cultura, empreender ou provocar esses estudos para que não tenhamos só o pensador nos selos, não é? Nós temos várias simbologias culturais. Nós temos os mucubais na Huila, no Namibe, desculpem. Temos os mumuilas na Huila. E temos uma riqueza cultural no Cunene. Temos os bacamas em Cabinda. Temos tanta coisa, meus amigos. Temos a cultura Lunda Chokwe, a escultura Lunda Chokwe, a própria filosofia. Temos os provérbios, né? O pensamento desses povos. Então, é necessário sistematizar esses estudos, solicitar o concurso das universidades para que depois essa simbologia seja imigrada para as instituições, incluindo selos e outro tipo de situações. Temos que arrumar, nós temos que nos arrumar, está a ver? Do ponto de vista cultural, para que tenhamos então um rosto identitário. Sim. Obrigado, senhor ministro. Agora, tem aqui duas perguntas. O Gerson Dondelli perguntou, né, se Angola assinou a Convenção de Berna de Copyright. Porque o grande problema afirmamos. Uma outra coisa, em Angola... Temos outras instituições, por acaso hoje também tivemos em Conselho de Direção, e essa questão foi colocada de Angola, da necessidade de Angola ser signatária de várias convenções que só serão de interesse de Angola. Outra coisa, como é que está a questão
da filosofia, os filósofos angolanos são quase abandonados. Ninguém tem. Sobre a filosofia dos filósofos angolanos não se fala nada. E na cultura, o momento que estamos a viver mesmo é o momento de refletir e pensar o futuro. Então, os filósofos têm algum papel fundamental no meio da cultura, no conceito cultural angolano. A arte contemporânea. Quando é que teremos um museu de arte contemporânea em Angola? Nós temos um museu, olha, eu admiro muito, o Museu da Moeda é uma arte contemporânea. Eu, quando falo meus amigos italianos, o Museu da Moeda é uma arquitetura muito moderna. Então, vamos ter um museu de arte contemporânea. Os nossos amigos filósofos estão ali sempre com muito cabelo, quase malucos. Já houve várias propostas. Já houve várias, estava aqui a ler aqui no rodapé. Já houve várias propostas de criação de um museu de arte contemporânea. Várias propostas. Essa discussão, eu até tive diretamente ligado a vários projetos. No entanto, aviso que nós temos agora, saindo um bocado dessa questão do Museu de Arte Contemporânea, que acho que a Angola necessita de um grande Museu de Arte Contemporânea, necessita de melhorar as estruturas dos grandes museus existentes. Eu há bocado aqui falei de vários museus, só aqui em Luanda, temos ainda o Museu da Huila, muito interessante, o Museu da Huila, pela riqueza do espólio, o Museu de Cabinda também muito interessante, o Museu do Dundo também, que eu tive na sua inauguração, estive lá presente, na altura eu era assessor da ministra da Cultura, da altura, Rosa Cruz e Silva, eu assisti à inauguração. Essas questões todas são questões que a Angola necessita, a Angola precisa de criar essas instituições. Mas repare que nós, ao longo da existência do Ministério da Cultura, essas preocupações sempre tiveram em agenda. É claro que às vezes surgem constrangimentos de natureza financeira, mas agora eu aviso que nós inauguramos o ANA. O ANA é o Instituto, o Arquivo Nacional de Angola, altamente equipado com modernas tecnologias, e nós estamos em vias de negociação com o espólio da música popular angolana da Valentim de Carvalho, que vai ser introduzido no Arquivo Nacional de Angola. Está agora mesmo neste momento, entrou uma carta das filhas do Mário Pinto de Andrade para o espólio de Paris passar para o Arquivo Nacional de Angola. Há grandes questões que estão a ser resolvidas no domingo da cultura. Agora, entrou-me uma carta aí, a bocado agora, das filhas do Mário Pinto de Andrade. Há um espólio que ficou com o Mário Soares, obviamente, não sei como é que será discutido, mas elas estão a falar do espólio do pai. Eu acho que essa é muito importante, porque é o período em que ele está em Paris e está na presença africana e etc. Portanto, é um espólio muito importante do Mário Pinto de Andrade, que vai vir para Angola, vai vir para o Arquivo Nacional de Angola, por exemplo. Vocês próprios também, Matias Mesquita, o Pacavira, os grandes dinamizadores da cultura aí na Itália, podem também pesquisar documentos e outro espólio existentes sobre Angola, que pode ir para o Arquivo Nacional de Angola, através de negociações. Ok, muito obrigado, senhor ministro. Passamos todo o tempo, então agradecemos. Espera aí, não, tem uma última questão quente. Já fomos fora do tempo, estamos fora do tempo. Atento com o merecimento, visto que deixei o centro, porque de qualquer maneira és o protagonista. Eu tenho uma última questão que creio que até requer pedir já uma próxima oportunidade, porque o Ministério novo, não? Cultura, turismo, ambiente, é uma coisa impensável até se a pessoa tivesse que ir nos detalhes. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor ministro nos desse uma ideia de como pensa organizar essa coisa, não? Cultura, turismo e ambiente, de modo orgânico, e para que todas as três possam ter êxito. Olha, vou dizer uma coisa, meu amigo, o ministro não é um sabichão, o ministro não é um indivíduo que tem que saber tudo, por isso é que eu tenho a secretária de Estado da Cultura,
tenho a secretária de Estado do Turismo e tenho a secretária de Estado do Ambiente, que eu dou muito valor a elas. Elas são ministras também, ok? Incluindo o secretário de Estado do Turismo, é um senhor, pois. Então, eu dou muito valor a elas e vou-lhe contar uma história que agora vai-me perceber. Eu faço um briefing semanal com a secretária de Estado da Cultura, secretário de Estado do Ambiente e secretário de Estado do Turismo. Todas as semanas nós falamos para despachar assuntos considerados sensíveis, e aqueles que são decorrentes eu despacho com a minha diretora de gabinete, mas aqueles assuntos considerados muito sensíveis são discutidos de forma colegial, na presença de todos, percebeu? Em que a secretária de Estado da Cultura percebe turismo, o do turismo percebe de cultura e do ambiente percebe de cultura e percebe de turismo. Há uma triangulação. Um dia desses eu estava numa reunião do Conselho de Ministros, a minha secretária de Estado da Cultura estava numa reunião noutro sítio, a minha secretária de Ambiente também estava ocupada numa outra reunião, e quem foi representar na Assembleia Nacional uma questão da cultura foi o secretário de Estado do Turismo, está a entender? Porquê? Sim. Porque no briefing ele ouviu o assunto. Ele ouviu. Então, o ministro não tem que saber tudo. O ministro não tem que saber tudo. O ministro pergunta também. O ministro também tem coisas que ele não sabe. Então tem que perguntar. Está a entender? Mas nada. É importante enviar isso aos angolanos, porque é uma dúvida muito grande. E sobre isso, sim. Sobre isso, senhor ministro, tem uma outra questão ligada à mesma, não? É um ministério que organiza, que elabora a própria estratégia de comercialização. Sabe que o turismo é economia também, ok? A cultura é economia, o ambiente é economia. A parte que nós fazemos diamantes, ok? Não. A parte do desfrute econômico, não? Como vender o turismo, como vender o ambiente, como vender a cultura. Tem um setor específico dos ministérios ou do ministério que elabora somente esta fase, que é a parte mais delicada e que nas empresas até é a mais importante, porque quem vende determina a sobrevivência das empresas, mas não se trata de empresas, se trata de setores delicados. Mas qual é a ideia nova que temos, não? Porque se não dependermos sempre do petróleo, sabemos que o petróleo não tem mais. Dos diamantes, os diamantes estão em crise. Temos que ter uma estratégia específica dentro desses setores. Não sei qual é a... O Ministério da Cultura e Turismo e Ambiente não está aqui está para servir o povo angolano, não está para criar lucro. Não é? Quem cria lucro são as empresas. O Ministério da Cultura é um ministério orçamentado. Obviamente que o Ministério tem receitas próprias, porque tem um licenciamento ambiental para construção ambiental e outras situações das licenças e etc. Temos as multas que cobramos em situações de derrames petrolíferos, por exemplo, na área do ambiente, etc. Temos recursos, temos fundos, temos um fundo, né? Um Fundo Nacional do Ambiente, que agora será transformado num só fundo, que é o Fundo da Cultura, Turismo e Ambiente, mas o Ministério não está para criar lucro. Quem trata desses assuntos, das questões é a Secretaria-Geral e com os projetos do GEP, etc. Portanto, os ministérios não estão para criar lucro, né? O Ministério da Cultura e Ambiente está para resolver problemas na área da cultura e do ambiente. Sim, mas vou defender essa ideia, não? Aqui na Itália, por exemplo, houve em tempos esse problema, não? Porque houve uma espécie de ascensão de muitos managers, né, em vários lugares, gente que via só valores econômicos. De um lado foi um momento negativo, porque é um pouco uma de escola. As escolas servem para formar pessoas, não para fazer lucros. Mas, por outro lado, por parte da gestão, é também necessário começar a desenvolver esse pensamento de como usar o valor que eu tenho para produzir valor. Isso porque, por exemplo, a Itália agora tem o ministro Franceschini, que é o atual ministro da Cultura, não? E um dos debates que ele defendeu, e foi mesmo ligado a esse aspecto, não? Como é que os museus, além de receberem, podem criar mais resources, não? Como é que as escolas, como é que o turismo, além de receber, pode multiplicar o que recebe? Um pensamento econômico
que se requer atualização, não? Contextualizar, mas que pode ser oportuno para nós. Porque é um pouco como vi uma pergunta de um rapaz, não? Falta dinheiro no Ministério da Cultura? Sim, o budget é daquele, não? E com aquilo que se tem, como é que poderia multiplicar? Não espero uma resposta do senhor ministro, mas é mais ou menos uma provocação, porque requer toda uma estratégia nova nesse momento para não vender, como pediu uma menina, não digo mais vender, mas para promover e multiplicar o que entra. É uma ideia interessante, sei lá, numa altura em que se pensa em economia, rentabilizar as instituições do Estado para projetos de retorno do próprio Estado, é uma ideia, é um pensamento a considerar, ok? Tá bom. Até a próxima. Então, muito obrigado pelo tempo, e desculpa por muito obrigado, passado. David Pacavira. Muito obrigado aos participantes neste live. Gostei muito. Espero que surjam mais e espero que a cultura angolana seja fortemente defendida por vocês aí em Angola. Somos Angola, somos cultura. Até a próxima. Somos Angola, somos cultura. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado. Epa. Manos e manos, muito a me gritar. Está obrigado por todos vocês que estão ainda neste momento. Foi um grande prazer podermos conversar com o ministro. Foi também a primeira oportunidade para nós. Vamos esperar que continuem, então, também a seguir-nos. E, por favor, já que estão aí em 40 pessoas, cliquem like, partilhem, não? Pode ser que não serviu só a ti, mas vai servir também a outras pessoas, não? Tem 40, chegamos a 50 pessoas, mas tem só 15 likes, não? Não é só receber, é importante também darmos. E dar é clicar like, clica like, partilha, para poderem nos ajudar também a crescer. Vamos ter outras pessoas importantes aqui conosco, portanto, fiquem conosco, sigam a página, por favor. Vou deixar a palavra aqui ao meu compatriota e vamos encerrar esta live. Matias Mesquita, as últimas famosas palavras. Não, o tempo foi longo, foi interessante, foi um grande debate, né? Mas da próxima vez teremos limite de tempo, né? É uma hora. E é verdade, vamos ter novos encontros. O próximo encontro, posso já falar, não? Do dia 27, sim, dia sim. 20. Dia 20 vamos falar de cinema, de teatro e de pintura. Vamos ter o Silvio Nascimento, Manuel Teixeira, já conhecido por Avongola, e Márcia Dias, é uma artista angolana, artista plástica que vive em Portugal, que fez muitas exposições, é muito conhecida. Então, meus compatriotas e minhas compatriotas, muito obrigado pela paciência, pelo tempo, sobretudo pelo tempo. É preciso. Então, só podemos agradecer e metem claque, metem-me clica, não? Clica aí, vira. Mi piace. Ringraziamo anche tutti gli amici italiani, tra cui Simona Caccia che c'era lì con noi, un forte abbraccio ragazzi, in effetti purtroppo non abbiamo potuto tradurvi in tempo reale. Grazie ancora, ci rivediamo. Grazie anche também ao staff do ministro que nós excedemos no tempo. Não sei se acabou por fugir, mas acontece. Muito obrigado, mano. Estamos juntos. Cliquem like, por favor, e partilhem, porque partilhar é multiplicar a informação. Nós estamos juntos e nos vemos. Até breve.